Fala galera das Ike Cards, beleza? Aqui é o Mantra e tô trazendo pra vocês um vídeo especial sobre o baralho do tempo. Continuando essa série de vídeos em que eu apresento as cartas de um deck, explico exatamente como que joga com esse baralho, mas não só isso, eu apresento a história das cartas e como cada carta se relaciona entre si e com o universo cardiano. E como o deck de hoje é o deck do tempo, não tinha carta melhor pra começar do que ele, o número 64, Tempo. Aliás, eu me arrisco a dizer que a entidade do tempo é talvez a carta cardiana mais famosa de todas. Isso porque eu já desenhei ela várias vezes, e além disso já tiveram seguidores da página que fizeram artworks fantásticos dela. Nesse momento eu estou mostrando na tela algumas imagens variadas do tempo. O tempo é um semideus, uma carta gloriosa de rank 2, porém não tem como eu falar sobre a história do tempo sem mencionar uma outra carta, que é o Inominável, o Deus Sol. Acontece que no início do universo cardiano você vai ter principalmente três deuses, o Sol, o Tempo e a Grande Serpente. Porém, vai existir um conflito entre o Sol e o Tempo. E esse conflito irá chegar a proporções tão épicas e grandiosas que no final deste combate o Sol irá sair como vencedor. Não só isso, ele irá pegar a alma do Tempo e ela irá se fragmentar em milhares de pedacinhos, que são as joias do Tempo. E depois desse combate épico, o Tempo, que antes era um deus, será rebaixado a um semideus, agora que ele perdeu muita parte da sua força devido a esse combate com o Deus Sol. Mesmo após essa derrota, o Tempo vai ficar com aquele gosto amargo na boca. Vai querer vingança, ele vai querer profundamente retornar a um posto de um deus. E por isso, ele irá encontrar um aliado muito importante, que é o Reino dos Humanos. Os humanos, assim como o Tempo, eles têm a intenção de destruir os deuses. Quando eu falo humanos, eu estou falando de uma sociedade muito avançada, que possui tecnologias extremamente avançadas também, que são capazes de absorver a energia de uma estrela, destruir um planeta inteiro. Então, como tanto os humanos como o Tempo têm intenções de derrotar o Deus Sol, eles irão fazer uma aliança nessa nova Guerra Santa. Mas afinal, como são as cartas desse baralho? Como são as cartas do deck do Tempo? O Tempo está intimamente relacionado ao tema do relógio, então muitas cartas e muitas criaturas e entidades desse deck vão seguir essa temática. Por exemplo, a gente tem aqui a Mamãe Tempo e temos também o Mikael. Eu gosto da carta do Mikael porque ele carrega muito dessa psicodelia típica do universo arcadiano. Ele tem uma face e que parte dela se transmuta em um relógio. A história do Mikael é que ele vai sacrificar os seus dois olhos humanos e ele deixará de poder enxergar o presente. E ele se tornará cego para os momentos do presente, porque ele será capaz de ver tudo o que aconteceu no passado e tudo o que vai acontecer no futuro. Diante dos Senhores do Tempo, ele deixava de ser mortal, deixava de ser humano, para se tornar uma ferramenta do destino. E quando se fala do tempo e da passagem do tempo, isso está intimamente relacionado à deteriorização das coisas. Como assim? Conforme o tempo passa, as flores nascem, porém as flores também morrem. Os rios nascem, mas eles secam. E como isso é refletido numa partida de Ike-Card? Em uma partida de Ike-Card, o tempo passar significa os turnos passando. Por isso, todo o deck do tempo vai seguir uma temática de enviar as cartas do topo do baralho do oponente ao esquecimento. Em uma partida de Ike-Card, existem duas formas principais de se perder. Você tem duas pessoas dormindo, então você vai invocar sonhos e pesadelos para provocar o sono do seu oponente e fazê-lo acordar. Ou você irá esgotar todos os sonhos dele, o que significa na prática deixar o seu oponente com nenhuma carta no baralho dele. Então o tempo passa, as coisas se deteriorizam e as cartas do topo do baralho vão para o esquecimento. Por exemplo, a gente tem aqui a carta do relógio quebrado. É uma carta que no final de todo o turno do meu oponente, ele é obrigado a enviar as duas cartas do topo do baralho dele para o esquecimento. A princípio, talvez esse efeito pode parecer bobo, afinal, são só duas cartas. Porém, são duas cartas em um turno, depois são 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, muito mais rápido do que parece, o baralho do seu oponente vai se esgotando e ficando cada vez com menos cartas. Outra carta que eu trouxe aqui é o Príncipe do Tempo, que tem um efeito muito traiçoeiro. Como eu mencionei, o baralho do tempo está constantemente enviando as cartas do topo do baralho do oponente para o esquecimento. O Príncipe do Tempo aproveita esse efeito porque toda vez que isso acontecer, o oponente perde um ponto de sono. Então imagina esse combo, você pode pegar o Príncipe do Tempo e o relógio quebrado. A cada turno que passa, o meu oponente vai perder duas cartas do topo do baralho dele, além de perder um ponto de sono. Não só ele precisa lidar com as cartas do baralho do tempo que são fortes, como é o caso do próprio Tempo, que é um sonho glorioso 2, como ele tem que resolver esses problemas da forma mais rápida possível, porque se ele demorar demais, ele vai ficar sem nenhuma carta no baralho dele. Como eu mencionei, na história do tempo, ele vai ter um confronto entre o Deus Sol, e o Deus Sol irá fragmentar a alma do tempo em milhares de pedaços. E esses pedaços têm nome, são as joias do tempo. Por isso nós temos algumas cartas que seguem esse arquétipo. É o caso da Marikuts, que aliás é uma carta baseada no minha cachorrinha, e o Revoltadinho, mas existem várias joias do tempo. Teoricamente, se for possível juntar todas as joias do tempo e fundir com o tempo, ele será capaz de retomar o título de Deus, e não mais apenas um semideus. Porém, as joias do tempo, elas possuem uma personalidade própria, elas possuem autonomia em seu pensamento.
Então você vai ter um grupo das Joias do Tempo que vão querer realmente colaborar e ajudar o semideus, e vai ter um outro grupo de Joias do Tempo que não irão ter essa mesma vontade, e essas outras joias, quando caem no solo, elas geram raízes e germinam, dando origem aos titãs. Inclusive, tem um baralho inteiro, que é o baralho dos titãs, que segue a temática dessas joias e que não fazem parte do exército do tempo. Aliás, como eu mencionei, os humanos vão querer enfrentar os deuses. Porém, por mais avançados que os humanos sejam, e eles tenham desenvolvido uma série de máquinas, que são os tais Age Gadgets, como por exemplo o Age Gadget K, eles só serão capazes de realmente bater de frente com Deus porque eles terão um combustível especial. E esse combustível mora no coração de todo titã, que afinal é uma joia do tempo. Então os humanos e o próprio tempo em si vão caçar os titãs, porque para cada titã que eles derrubam, do coração dele eles extraem uma joia do tempo, que faz esse semideus se aproximar do seu posto de Deus e dá poder para os Age Gadgets, para as máquinas dos humanos também terem uma força mais divina e deixarem de ser apenas máquinas mundanas. Outra carta que eu trouxe aqui foi o Devorador de Realidades. O Devorador de Realidades, junto com o Tempo, são as cartas As desse baralho. São cartas realmente fantásticas e muito poderosas. Na história das Ike Cards, o Devorador de Realidades tem um papel fundamental, porque para garantir e legitimar essa aliança entre os humanos e os deuses, haverá um preço. O rei dos humanos oferecerá a alma da sua esposa como tributo ao Devorador de Realidades. E quando ele o fizer, o pacto será selado e a aliança entre os humanos e o tempo será fechada, para que assim eles possam correr atrás dos grandes deuses. Inclusive, nessa carta do rei dos humanos, atrás dele tem o próprio tempo. E quando o tempo finalmente juntar todas as joias que vieram da sua alma, ele será capaz a voltar ao posto de um deus e se tornar o Tempo Glorioso. Perceba que o tempo, enquanto tempo, ele é um sonho de rank 2. Já o Tempo Glorioso é um sonho de rank 3. Em Ike Card, os sonhos gloriosos de rank 3 são deuses, os de rank 2 são semideuses, e os de rank 1 seriam, por exemplo, os sonhos heróicos. Já para a escala dos sonhos não gloriosos, é um pouquinho diferente. Bem, galera, eu vou ficando por aqui, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo. A história das Ike Cards é muito complexa, mas cada vez que eu vou explicando a história de um deck, a gente vai montando cada vez mais uma peça desse quebra-cabeça e bolando toda a estrutura desse universo. Eu quero agradecer aqui a você que assistiu esse vídeo. Muito obrigado por ter gasto o seu tempo comigo. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, comente. Eu realmente amo todos os comentários, eu fico muito feliz com tudo que vocês deixam, todo o carinho que vocês colocam pra mim. Me anima muito e me motiva pra continuar construindo esse mundo, que é o mundo das Ike Cards. Então, sem mais delongas, obrigado por assistirem e até mais!